Olá, bom dia. Bom dia. Hoje, dia 2 de dezembro de 2023, e o assunto hoje é uma reflexão que na verdade, ela não acaba aqui, é apenas uma chamada para o assunto, né? É uma reflexão, então é o princípio. Por que essa questão do caos, né? Se a gente... Aí eu me pergunto a vocês, quem me vê, quem me ouve, mas existem pessoas que, tipo assim, não estão nem aí para a vida no mundo, digamos assim, ou a vida no Brasil, cada um olhando para o seu umbigo, né? Cada um colado ali no seu imediato, né? Naquilo que para alguns, tipo assim, é o que interessa. A minha visão é um pouco diferente disso, porque eu tenho aí a preocupação, né, na verdade, universal, no sentido de para onde nós estamos indo, nós, como humanidade. Então a gente percebe, eu percebo, e quem não percebe é porque está fora da realidade. Mas já faz um tempo, né, que nós, enquanto humanidade, estamos caminhando para o abismo, quer dizer, aí vem aqueles e dizem assim, é o final dos tempos. Pode até ser. Então fica essa coisa no ar, né? O que será da humanidade? O que será do próprio planeta? Então são muitas coisas, muitas indagações a esse respeito, né? E que nós não temos, assim, muitas respostas. Algumas respostas são frustrantes, tá? No sentido de que nós estamos nos encaminhando para algum fim, certo? Para alguma grande, digamos assim, alguma grande tragédia do ponto de vista humano. Porque basta você olhar a realidade de agora. A humanidade dita civilizada não é assim tão civilizada, no sentido do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento racional, do desenvolvimento de valores, por exemplo. Valores, aliás, que a cada dia se perdem muito mais, né, no vazio. Né? E o advento da internet, que nós estamos vivendo, e essa coisa de redes sociais, aplicativos, etc., que, a princípio, a tecnologia deveria servir para nós nos desenvolvermos, né? Mas não nos desenvolvermos só no sentido financeiro, econômico, mas nos desenvolvermos enquanto seres humanos. E é exatamente o contrário do que acontece, né? Então, a tecnologia, ela tem sido muito, muito usada para coisas que são negativas em todos os níveis, inclusive para a guerra. Então, hoje nós temos inúmeras guerras no mundo, as guerras mais aparentes e as guerras
que não são assim tão aparentes, porque a própria mídia, de modo geral, ela seleciona, digamos assim, a guerra do momento. Então, ontem foi a Ucrânia, agora é Israel, né? Então, e tem outras tantas guerras acontecendo em vários continentes. Guerras maiores, menores, tudo pelo poder, e principalmente pelo poder econômico e pelo poder de dominação. Então, tudo isso está acontecendo no mundo. Mas também está acontecendo uma coisa que as pessoas, acho que muitos não percebem, que é uma guerra aos valores. Então, os valores humanos, aqueles que em algum outro tempo foram importantes, deixam de ser. Então, a todo momento surgem ações que desqualificam os valores humanos, valores de convivência, valores religiosos, todos os valores, os bons valores, família, tudo, né? Vai sendo detonado, na verdade. Então essa também é uma guerra que está acontecendo, tá? Se você observa bem as redes sociais, etc., você vai observar que existem pessoas determinadas a detonar todo e qualquer valor humano e toda e qualquer expressão humana boa, elas vão sendo detonadas. Então você, de repente, pode ser, como dizem, você pode ser, né, excluído, lacrado, etc., porque alguém diz que aquilo que você faz, né, não é bom, né, etc. Então aí vem as fake news, as notícias falsas, as narrativas falsas, que é o que tem. Tem gente que doentiamente, porque isso é coisa de mente doente, doentiamente gasta seu tempo para ficar o tempo todo produzindo conteúdos negativos, ruins, sempre se remetendo à desqualificação do outro ou dos outros. É tipo assim, a minha verdade é essa, é a que interessa, é essa. Então, tal personagem não presta, tal, e nós estamos nos apegando muito à questão, às negatividades. O ser humano, ele é cheio de coisas positivas e negativas. Mas quando se trata de coisa pública, né, de governo, de política, etc., se profissões, sejam quais forem, sempre a ênfase que se dá maior é a parte negativa. É tipo assim, ele é bom aqui, mas ele bebe. Ele não faz isso, ele não tem diploma universitário. Essas coisas, sempre nós estamos procurando alguma coisa negativa no outro. A sociedade brasileira, eu posso falar, tranquilidade, em resumo, em síntese, a sociedade brasileira é uma sociedade invejosa. Ela está sempre invejando o sucesso do outro. Se você fizer algum sucesso, você vai ser detonado. Tá? Salvo esses sucessos efêmeros que as pessoas fazem por causa de uma dancinha, por causa de uma música ruim, etc. Um meme, né? Isso aí é outra coisa. Né?
Mas pessoas de bem, quando fazem coisas boas, existe um turbilhão de pessoas procurando alguma coisa ruim que ela já fez para invalidar toda a bondade que ela já demonstrou. Então é uma sociedade que eu digo invejosa, porque no geral as pessoas invejam quem faz sucesso. E não é sucesso que eu estou falando de fama. É pessoas que são bem-sucedidas naquilo que se propõem a fazer. Então está sempre alguém procurando alguma coisa negativa nessa outra pessoa. Isso em todos os ambientes, né? Desde o ambiente familiar até o ambiente, passando pelo ambiente de trabalho, hoje até no ambiente religioso, né? E, enfim, em todos os ambientes da sociedade. Se você se destaca por alguma coisa boa, vai ter sempre alguém querendo apontar algo ruim em você. Essa é uma sociedade invejosa. Não sei se você já se percebeu disso, mas essa é a nossa realidade. A gente... É aquela história, quando você não está fazendo nada, tá? Você é nulo, você não faz nada, ninguém se importa com você. Certo? Mas eis que um certo dia você resolve fazer alguma coisa que seja boa. Comunitária, solidária, fraterna, etc. Já vão aparecer aquelas criaturas que dizem, mas ele não é tudo isso. É porque você não sabe que ele fez isso, fez aquilo, derramou feijão na mesa, entende? Qualquer coisa. Não precisa ser grande coisa. E não precisa ser verdade. Essa é a questão. Não precisa ser verdade. Basta alguém fazer uma ilação e dizer, eu acho que ele é assim. Aí o outro sai dali dizendo, ele é assim. E aí fala pro outro, e daí todo mundo diz, ele é assim, bem que eu desconfiei e tal. Então, é isso. A sociedade nossa é uma sociedade invejosa. Então, como eu disse, quando você não está fazendo nada, ninguém se importa com você. Mas, se você começar a fazer alguma coisa boa, estou falando de coisas boas, logo alguém vai virar para você os holofotes para tentar saber, né, quais são os seus podres, que é isso que eles dizem, né? Tem que ter algum podre, tem que ter alguma coisa errada com essa pessoa, ela não pode ser tão boa assim. Isso em todos os lugares, viu, gente? Só se você não prestou atenção é que você acha isso que eu estou falando estranho. Eu tive durante algum tempo uma vida pública como voluntário, hein? Veja bem, como voluntário. O tempo todo existiam pessoas tentando descobrir o que eu estava querendo com as minhas ações, com as minhas atitudes, com o meu trabalho comunitário, etc. O tempo todo. A gente queria saber se eu queria ser candidato a alguma coisa, se eu queria ser prefeito, se eu queria ser aquilo. Simplesmente eu estava ali fazendo, mas sempre tem alguém tentando descobrir um ponto fraco em você para ir, né, detonar, né? Tipo, é por isso que ele faz isso, né? É por isso que ele diz aquilo. E hoje eu estou aqui já há décadas, né? E estou aqui falando para vocês com muita tranquilidade sobre esse assunto. Então, nós estamos, a humanidade, e aqui no Brasil, a sociedade brasileira, como eu disse, que é uma sociedade invejosa, negativista. A sociedade brasileira, ela não é positivista, ela não é
sabe? Suprassumo da bondade. Isso as pessoas tentam vender em algum momento. Essa ideia. Só que nos últimos anos, inclusive no período da pandemia, deu para perceber que nós não somos assim tão bonzinhos. Né? E até hoje. Então, nós estamos vivendo num grau, veja bem, num grau de loucura muito grande. Aonde que é preciso prestar muito atenção, tá? Nas nossas próprias ações, nas nossas próprias atitudes, nos nossos próprios pensamentos. Porque nós, de repente, estamos fazendo parte desse caos, dessa vida sem valores e sem sentido. Se você observa os jovens hoje, eles estão, lógico que eles em nenhum momento vão reconhecer isso, alguns é que são capazes de reconhecer, eles estão totalmente perdidos. Tipo assim, o que é a vida? Ninguém, na verdade, a noção de vida que os jovens de hoje têm, ela não é sem noção, na verdade. Certo? Sem noção. Eles pensam que a vida acontece no smartphone. Certo? Acontece ali no seu aparelhinho de smartphone. Né? Que a vida é toda digital. Que a vida é essas bolhas que as pessoas entram nelas. É esses grupos. De Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Que a vida é isso. Né? Que a vida é feita de dancinhas. Né? Dancinhas, shorts, essas coisas todas que acontecem na internet. A noção que muitos têm que a vida é só aquilo ali. Então dizem assim, se você estiver, né, a vida é isso, você tem que estar conectado, quer dizer, você tem que estar ligado a essa rede, né, de coisas que na maior parte do tempo não são boas. Né? Então você tem que estar ligado nisso. Se você não estiver ligado, você não está vivendo. E aí você tem que seguir os tais influencers, né? Que na maior parte do tempo não tem conteúdo algum, são iguais aos jovens que estão vendo, que estão ligados, conectados, são vazios também, não tem propostas de vida, não tem projeto, não tem conteúdo, etc. O conteúdo é a zoação, o tempo todo está sempre fazendo, né, dizendo coisas com duplo sentido, né, escrachando outras pessoas, etc, etc, etc. Se vocês pegarem, por exemplo, o universo do futebol, vocês vão ver isso. O jogador, tá? Salvo exceções, o jogador, ele é um trabalhador do futebol. Tá? Então ele trabalha de domingo a domingo, treina, faz isso, faz aquilo, se machuca, faz cirurgia, faz isso. Essa é a vida. Está sujeito a xingamentos o tempo todo e tal, porque os xingamentos são sempre maiores. E trabalho, né? Quer dizer, cada um ganha lá, uns ganham mais, outros ganham menos, cada um ganha seu salário para fazer seu trabalho. E muitos se dedicam a isso, né? Tá. Corpo e alma. E o que acontece é que ao entorno do futebol, existem hoje centenas de pessoas que vivem do trabalho do jogador de futebol. Percebem?
Se não existisse o jogador de futebol, não existiria futebol, muita gente não teria o que fazer na vida. Mas então, centenas e centenas, ou talvez milhares de pessoas vivem em função do futebol, que é feito pelos jogadores de futebol. E esses jogadores nem sempre são respeitados pelo seu trabalho. É o tempo todo. Tem 1000 críticos todo dia para descer o malho no jogador que errou um pênalti, no goleiro que falhou numa jogada, etc, etc. Assim é a sociedade. Tem aqueles que realmente se importam, aqueles que procuram fazer o melhor, procuram trabalhar, e tem aquele monte que só estão ali para criticar. E acabam com a vida das pessoas. Quer dizer, vivem disso, vivem de fazer os tais dos memes, né? E frases dúbias que são colocadas nos vídeos para chamar a atenção, inverdades que são colocadas o tempo todo sobre o jogador A, B, C, D, E. Tudo isso é feito nesse universo. E as pessoas vivem disso. Vivem de quem vai lá dar o seu like, de quem comenta, e vivem disso. Vivem de detonar a vida do outro. Vivem do trabalho do outro. As pessoas pegam carona na vida dos outros. No caso do futebol, pegam carona na vida dos jogadores. Toda hora estão lá fazendo coisinha, dizendo, mas ele fez isso, ele não fez. É o tempo todo. Então eu digo para vocês, quais são os valores que regem essas pessoas? Não existe ética, não existe moral, não existe nada. Até mesmo aqueles que se dizem jornalistas entram nessa vibe. É só observar. Quem não observa, não sabe. Muitos jornalistas, por exemplo, no campo da televisão, estão o tempo todo falando, tentando agradar quem está nas redes sociais. Chamar a atenção de quem está nas redes sociais. Não está preocupado com você que está ali assistindo em casa. Ele está olhando no outro lado. Então fala um monte de besteira e tal. Depois vem, pede desculpas. É assim que está acontecendo. E se pensa que esse universo do futebol, que fora do universo do futebol é diferente? Não. Todas as outras coisas que a gente faça, sempre vão ter aquelas pessoas tentando desqualificar aquilo que você faz. E quando você faz bem feito, não tem elogios. Os elogios são... Gasta-se muito mais tempo, por exemplo, falando da derrota de um time de futebol do que da vitória, do que de quem ganhou. Gasta-se muito mais tempo falando de quem perdeu e apontando todas as falhas do mundo de quem perdeu, de quem errou. Quem acertou, a menção é questão de segundos. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E talvez não seja diferente lá fora também, né? Estou falando do Brasil porque nós estamos aqui. Então, quando eu falo do caos, é porque nós estamos caminhando a passos largos para não sei aonde. Essa é a verdade. Você vai dizer, é o fim dos tempos, não sei o que lá, é o apocalipse, não sei. Mas nós estamos caminhando para situações cada vez mais destrutivas, imprevisíveis e por aí. Por força de que nós estamos perdendo, todos os bons valores estão sendo jogados fora, jogados no lixo. E as pessoas fazem de conta que não está acontecendo nada. O padre continua rezando a sua missa, como rezava há 200 anos atrás. O pastor continua
falando as mesmas coisas, ameaçando todo mundo, falando que tudo é culpa do demônio, não sei o quê. E assim cada um vai levando. Ninguém presta atenção nas coisas reais que estão acontecendo e no sentido de que precisamos mudar isso tudo. Quer dizer, talvez devamos, né, mudar a nossa ótica em relação a esse universo que está à nossa frente. Talvez não caibam mais alguns tipos de discursos, narrativas, tentando mudar as pessoas. Talvez as pessoas precisem de ouvir outras coisas para mudarem a sua ótica de mundo e a ótica de si mesmo e o que fazer. São muitas coisas que estão aí, nesse momento, a chamar por nós. Nós precisamos fazer essas reflexões. Nós precisamos ver qual que é o nosso verdadeiro papel nisso tudo. Será que o papel é só ficar parado, fazendo de conta que não está vendo nada? Tipo assim, isso não me pertence, isso não é da minha responsabilidade, eu não vou mudar o mundo, e coisas assim, e a gente se fechar e não tratar desses assuntos de forma objetiva, clara, sem dogmas, certo? Sem falsos sem falsas visões religiosas, porque tem muitas visões religiosas que são falsas, e cair na real e ver cada um assumir a sua responsabilidade. Tá? Outro dia eu estava vendo um documentário sobre religiões e principalmente sobre o tal da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma visão do cristianismo, não é a única visão e não é a mais correta, do tanto que já se fez em nome da religião de negativo, né? Aquela coisa do poder. Muitas religiões, elas são colocadas como elementos de poder. Isso desde o princípio, tá? A Igreja Católica é um exemplo de religião feita como um instrumento de poder desde lá da Roma antiga, não desde os apóstolos. Os apóstolos não têm nada a ver com isso, certo? Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Isso vem depois, com as distorções do próprio mensagem do Cristo. Então, e outras religiões que vieram a ser criadas também acabam sendo edificadas como um instrumento de poder. Eu estou falando de religiões, não estou falando das doutrinas, tá? Porque tem a doutrina budista, tem a doutrina cristã, tem a doutrina espírita, tem a doutrina hinduísta, janaísta, a chamada protestante, etc. Não estou falando das doutrinas. Estou falando do que fizeram com as doutrinas, usando-as como instrumento de poder. O que acontece até hoje. Então todo mundo quer ter poder, então funda a sua própria religião para ter algum poder. Tudo isso está dentro disso que eu estou falando. O caldo é muito grande, porque abrange tudo. No sentido de que quando eu falo a perca de valores, a perda de valores, são valores em todos os níveis, valores religiosos, valores morais, sociais, etc, etc. Tudo. Por isso que nós estamos caminhando para o caos, porque de repente ninguém vai saber quem é quem.
E se você observar hoje em dia, você vai ver que os programas de televisão, as séries, os filmes, todos eles fazem parte desse caos. Né? O tempo todo você só tem sido produzido coisas que de uma maneira ou outra traduz-se em violência. Até nos desenhos infantis a violência aparece. Aparece mascarada de coisinha aqui, de conto de fábula aqui e tal, mas é o tempo todo. Você imagina como é que nós vamos mudar o mundo se todos esses instrumentos chamados culturais só produzem e reproduzem violência, de forma geral. Violência contra tudo e contra todos. Tá? Violências de todos os tipos, sexuais, violências gratuitas, violência de guerra, violência disso, violência daquilo. O tempo todo a violência está ali. É só você observar. Então, como é que você vai construir? Aí a minha pergunta praticamente final para isso. Como é que você vai construir uma sociedade pacífica se existem N instrumentos, né? N instrumentos conduzindo-os, né, da forma contrária, na forma da violência, de todos os gêneros, tá? Violência de preconceitos, raciais, tudo. Tudo isso está nos filmes, nas séries, os valores de familiares, todos são detonados o tempo todo e tal, e tem gente que acha graça, fazem comédia, inclusive, com pessoas detonando todos os valores familiares, etc. e tal. Então, como é que nós vamos construir uma sociedade de paz, uma sociedade solidária, fraterna, que tenha compaixão, que tenha empatia? Como é que nós vamos construir isso? Se todos esses instrumentos caminham, né, disseminam só coisas violentas e negativas. É o tempo todo. Basta observar os filmes que são oferecidos, né, nos streaming, né, tipo Netflix, etc. Os filmes que são oferecidos, as séries, a televisão, tudo. A televisão brasileira, inclusive, né, via Globo, está se especializando em produzir só tragédias envolvendo violências das maiores. Aí eles dizem que o povo quer isso, que o povo gosta disso. Quer dizer, eles decidem o que o povo gosta ou não gosta. Então nós estamos nessa encruzilhada rumo ao caos. Porque a partir daí ninguém vai saber o que vai rolar. O que vai acontecer com tudo isso. Você se preocupa com isso? Não? Tudo bem. Eu tenho uma certa preocupação com isso, porque eu penso nas outras pessoas, penso nos jovens, penso nos nossos filhos, nos nossos netos, etc. E que mundo que nós vamos deixar para toda essa galera? Que mundo? Porque nós somos responsáveis pelo que deixamos aí. Quais são os valores que nós vamos deixar para a posteridade? Para os que vêm depois de nós e que já estão aí? São questões que precisam ser respondidas e nós precisamos fazer alguma coisa, certo? De algum modo. Talvez até pelo exemplo. Ok, gente? Então ficamos por aí. Tudo de bom para vocês e muita paz, muita luz e cuide-se bem por aí.